Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí prosseguir esses estudos nossos aqui de Física 1, onde agora a gente está falando de conservação de energia. Então, nós vamos continuar fazendo estudos de conservação de energia. Mas, para isso, vamos fazer aqui a nossa já tradicional revisãozinha. Então, a gente começou falando de cálculos e vetores, a gente fez um vídeo aí bem basicão de cálculos e vetores. Deixa eu ver se está gravando, tá? Beleza? E eu vou insistir com vocês de novo para treinarem decomposição de vetores e para entender isso muito bem entendido. Depois a gente falou de tempo, espaço, posição, a gente falou de velocidade, que é a taxa de variação da posição no tempo, a gente falou de aceleração, que é a taxa de variação da velocidade no tempo, a gente viu o caso de aceleração constante, falou de movimento circular uniforme, que não tem vetor de aceleração constante, a gente falou de movimento relativo, a gente falou de sistema de referencial inicial, a gente falou da segunda lei de Newton, que nos diz que se a gente souber a soma de forças que está atuando no corpo, em princípio a gente tem aceleração, sabendo a aceleração, em princípio a gente tem velocidade, sabendo a velocidade, em princípio a gente tem a posição, e sabendo as condições iniciais, a gente tem aí o estudo da mecânica. Mas isso pode se tornar complicado, a gente está vendo outros atributos, outras quantidades físicas que a gente pode estudar em cima disso. A gente viu algumas forças especiais, né, entre aspas, a gente falou da terceira lei de Newton. Pra vocês verem o tanto de coisa que a gente já viu, beleza? Nesse pouco tempo e nesses vídeos aqui. Depois a gente falou assim, tá, dado aqui o meu sisteminha, cadê meu sistema de praxe? Dado aqui o meu sistema, que é esse pendrive aqui, e ele esteja caindo aqui com relação à minha mão, a gente pode falar assim, eu posso associar um número ao estado de movimento desse pendrive. Esse número que a gente associa ao estado de movimento desse objeto aqui, a gente chama esse número de energia cinética. Essa energia cinética é definido como meio de mv2, só que essa energia cinética ela pode variar se houver alguma força sendo realizada, se houver algum trabalho sendo realizado por alguma força sobre esse objeto, certo? Então isso a gente chama de uma transferência de energia através de força, é o que a gente chama de trabalho. Existem outros modos de transferência de energia, mas para esses vídeos aqui a gente só vai falar de trabalho. A gente viu que a gente demonstrou esse teorema aqui, onde o trabalho total realizado sobre um objeto, isso se torna igual à variação de energia cinética desse objeto. E por uma força genérica em 3D, a gente define o trabalho dessa forma. Esse teorema aqui é muito importante, o teorema trabalha energia cinética. Seria bom você dar uma refletida nele também. E para esses nossos estudos aqui, a gente falou assim, tá, existem algumas forças na natureza que elas têm uma característica importante. A gente chama essas forças de forças conservativas e o trabalho realizado por elas independe do caminho. Então, para eu sair aqui desse ponto 1 e chegar nesse ponto 2, eu poderia pegar aqui qualquer caminho que eu pudesse imaginar, que para uma força conservativa o trabalho seria o mesmo, tá certo? Seria o mesmo para qualquer caminho desse, independe do caminho. E mais que isso, se eu estiver realizando aqui um ciclo, para um ciclo fechado, o trabalho total realizado por esse tipo de força ele é nulo. E aí, essas forças, a gente define aqui uma energia potencial, que a variação de energia potencial é menos o trabalho realizado por essa força. E nessa disciplina, a gente vai trabalhar aqui, ou nesses vídeos, a gente vai trabalhar aqui com a força gravitacional e a força elástica, como sendo exemplos de forças conservativas. Existem outras, mas para esses vídeos aqui, só essas duas que a gente vai trabalhar. Então, aqui só resumindo, a energia cinética de um corpo, o trabalho realizado sobre um corpo, o teorema do trabalho de energia cinética, as duas energias potenciais que a gente vai trabalhar aqui. Queria que vocês prestassem atenção na questão da referência, qual que é a referência que eu estou utilizando para escrever essa energia potencial dessa forma aqui. E se no último vídeo a gente viu um resultado muito importante. Se a gente estiver trabalhando um sistema isolado, só com forças conservativas, a variação da energia mecânica é nula. Então, no último vídeo a gente viu que para sistemas isolados e forças conservativas, a variação de energia mecânica é nula. E o que é energia mecânica? Eu não escrevi aqui no slide, não vacilei, esqueci, mas a energia mecânica é a soma da energia cinética mais todas as energias potenciais que estiverem agindo no sistema. É isso que é energia mecânica. E se eu pegar esse número, se eu pegar energia cinética mais energia potencial, para cada ponto, para cada estado que meu sistema puder ele pode estar nesses vários estados, se eu somar energia cinética e energia potencial para cada um desses estados, esse número vai dar sempre o mesmo. Para cada estado vai dar o mesmo se eu tiver um sistema isolado com forças conservativas. E aí, bacana, eu deixei esse gráfico aqui, mas antes eu queria chegar nesse camarada aqui. A gente tem aqui um moleque aqui numa pista de skate. Eu já coloquei ele aqui numa certa altura, está mostrando a velocidade dele, e aqui estão os gráficos de energia potencial. Por enquanto a gente não vai trabalhar com atrito não, então deixa esse térmico aqui, ele vai ser sempre zero. Eu estou zerando o atrito. Então aqui eu tenho energia potencial, eu tenho energia mecânica total e aqui eu tenho energia potencial. Se eu soltar esse moleque aqui desse ponto aqui, ó, o que vai acontecer com ele? Vou deixar aqui na câmera lenta,
Esse camarada que vai sair daqui, a velocidade dele aumenta, depois diminui, depois aumenta de novo, aí ele chega até um certo ponto, para e retorna. Aí ele vai fazer esse mesmo movimento, volta para lá, ele chega aqui em um certo ponto, para e retorna, certo? Agora, se eu soltar esse moleque daqui, ó, com essa energia aqui, vocês estão vendo que aqui tem energia. Eu estou mudando a energia inicial dele. Se eu coloco aqui em cima, essa barrinha aqui é maior. Se eu coloco aqui embaixo, essa barrinha é menor. Se eu soltar esse moleque daqui, desse ponto aqui, o que vai acontecer com ele? Ele vai chegar até um certo ponto aqui do lado, vai chegar aqui, vai parar, vai retornar. Ele vai parar aqui e vai retornar. Beleza? Ele vai parar aqui e vai retornar. É isso que está acontecendo com esse moleque. Mas olha só que interessante. Se a velocidade dele está variando, significa que ele tem uma aceleração. Se ele tem uma aceleração, significa que ele tem uma força. A pergunta que a gente quer responder aqui agora é, vamos supor, isso aqui não é, mas dado que essa pista de skate aqui, ela esteja representando de alguma forma a energia potencial desse camarada. A energia potencial que esse camarada aqui está sujeito. Qual que é a força relacionada a essa variação de velocidade desse camarada aqui? Será que a gente consegue estudar isso? E mais do que isso, vamos supor que eu coloque esse camarada aqui embaixo. Ó. Coloque ele aqui embaixo. O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar ali, ó. Vai ficar ali paradinho, tranquilo, mas ele sempre vai ficar ali, certo? Se eu colocar ele aqui, ó, ele vai ficar oscilando ali perto aqui do mínimo. E se eu colocar esse camarada aqui em cima, o que vocês acham que vai acontecer com ele? Ele pode ficar parado, mas só que se ele escorregar, se qualquer ventinho que bater nele, ele vai escorregar para o outro lado. Aí ele vai chegar nesse ponto e vai voltar. Muito interessante isso, né? Nós vamos tentar estudar isso aqui com um pouco mais quantitativo. E a mesma coisa acontece para esse estudo aqui, ó. Para esse camarada aqui, se eu coloco esse objeto aqui um pouquinho mais embaixo, aqui, o que vai acontecer com ele? Aqui está energia mecânica, energia potencial. Vamos ver o que acontece com a energia cinética dele. A energia cinética dele aumenta, depois diminui. Aí ele vai continuar lá a voltinha dele, ele volta até uma certa altura e depois volta de novo. Mas vocês estão vendo que ele chega até um certo ponto e depois ele retorna. Nós vamos tentar estudar isso. O que nós vamos tentar estudar nesse vídeo é isso, certo? E aí você vira e fala assim, mas para que você colocou esse tanto de gráfico esquisito aí? Vocês estão vendo que aqui tem gráficos de estruturas moleculares. Aqui é um cloro com hidrogênio, aqui tem, aqui também é potenciais moleculares. E essas curvas aqui, para o pessoal da química deve conhecer isso, provavelmente o pessoal de alguma engenharia de alimentos e tudo mais deve conhecer isso. Essas curvas aqui são curvas características de potencial molecular. E a gente estudar como que elétrons ou como que as estruturas atômicas ou moleculares se comportam dado um certo tipo de potencial, isso acaba sendo muito importante. Por quê? Porque, por exemplo, a gente pode estudar quais são os possíveis estados ligados dessa molécula, desse conjunto atômico, quais são os possíveis estados de espalhamento desse camarada. Então, estudar esse tipo de potencial aqui, tanto em física básica e em estrutura eletrônica, tem uma área da física que estuda só isso, chama estrutura eletrônica. Não é só isso, só eu exagerei. Estuda isso também. E aí tem uma área da física que estuda coisas relacionadas a isso aqui, onde a gente pode estudar quais são os estados ligados, por exemplo, de um certo material, de uma certa estrutura molecular. Isso aqui acaba sendo importante. E vocês estão vendo que aquele gráficozinho lá do skatista, esse camarada aqui, ó, lembra muito algo semelhante a esse camarada aqui, por exemplo. Certo? Não é uma estrutura de asfalto que está sendo feita aqui, mas é uma energia potencial que vai estar relacionada ao movimento eletrônico, por exemplo, dessas moléculas aqui. Eu vou deixar linkado os artigos que eu retirei esses gráficos, tanto para citar, que é importante a gente citar, quanto para quem tiver curiosidade, se quiser dar uma lida em como foi obtido isso aqui, pode ficar à vontade. Aqui eu fiz um outro gráfico bem toscão, que fui eu que fiz, né? A nossa ideia aqui nesse vídeo dada essa certa curva de energia potencial aqui, então aqui eu tenho uma curva de energia potencial. A energia potencial é esse vermelho em função da posição, certo? Então, em função da posição, a energia potencial aqui em função da posição. É bem parecido com esse skatinho aqui, né? É bem parecido com esse skate aqui. Então aqui eu coloquei aqui uma curva de energia potencial, não necessariamente precisa ser essa curva, mas são coisas parecidas com essa. Mas olha só, dada a energia mecânica total, então isso vai ser um dado. A energia mecânica inicial é um dado. Pum, a energia mecânica vale tanto. A gente vai estar trabalhando com o sistema isolado. Se a energia mecânica é dada, esse número não varia, a energia mecânica é fixa. Então, olha só, dada a energia mecânica total e a curva da energia potencial, aqui a gente quer tirar algumas informações do sistema. Então vamos pegar aqui da definição de variação de energia potencial. Variação de energia potencial é menos o trabalho, que é, por sua vez, menos a integral de f dx, certo?
Se eu falo que menos a integral de f dx é igual a delta u, lá do cálculo 1, a gente tira esse resultado aqui, ó. Então a força é menos a derivada de u com relação a x. Isso porque a gente está tratando em uma dimensão. Se vocês lembrarem lá do primeiro vídeo, quando eu falei de força conservativa, eu falei que a força, o vetor força, é menos o gradiente de um potencial. A ideia aqui vai ser a mesma, só que aqui eu estou tratando só para essa dimensão x aqui, beleza? Então aqui a gente tem que a variação de u é menos a integral de f dx, então f é menos du dx. Isso vem lá de cálculo 1, é a antiderivada desse camarada. Beleza, então é isso que a gente vai querer estudar. Olha só, dado uma curva, se eu souber quem é essa curva, se eu derivo essa curva em função de x, eu tenho a força. Se eu derivo a curva de energia potencial em função de x, eu tenho a força que o meu objeto vai estar sujeito, certo? Então bacana, olha só, a energia mecânica total é dada. Eu posso dar essa energia mecânica? Posso. Eu posso dar essa energia mecânica? Posso. Eu posso dar essa energia mecânica? Posso. É a mesma situação do carinha no skate. Eu posso pegar esse carinha no skate e colocar ele aqui, ó. Se eu coloco esse camarada aqui, ó, o que vai acontecer com ele? Ele vai sair dali, vai fazer isso aqui, vai chegar lá em cima, ó. Tchum. Olha lá, saiu da pista. Beleza? Caiu. Vai machucar lá. Beleza, esse camarada caiu, olha lá, tá lá quieto lá, deixa lá. Então, olha só, ou eu posso colocar esse camarada aqui, ó. Posso colocar esse camarada aqui e ver o que vai acontecer com ele. Ou eu posso pegar esse camarada aqui, cadê? Vem cá, para. Ou eu posso pegar esse camarada e colocar ele aqui, ó, cá embaixo. Onde eu colocar ele inicialmente é a energia mecânica que eu estou dando para ele inicial. Se vocês forem observar a barrinha aqui do lado, ó, quanto mais alto eu coloco, maior a energia inicial. Se eu colocar ele bem altão aqui, ó, vamos ver, ó, aí esse cara vai cair lá, aumentar a velocidade dele e uma hora ele vai sair da pista, certo? Então bacana. Então eu vou dar uma energia mecânica inicial e o que a gente quer é tirar informações desse gráfico aqui, é isso que a gente vai querer. Então quais informações que a gente tem? Eu selecionei essa energia mecânica aqui, ó, não precisa de ser essa. Isso, para cada exemplo, vocês vão ver qual que é a energia mecânica. Então vamos supor essa energia mecânica aqui. Deixa eu voltar o camarada aqui, reiniciar. Pum. O que eu quero é essa energia mecânica aqui, ó. Então vamos pegar uma situação similar a essa. Vou colocar esse cara aqui, tchum. Coloquei ele, gráfico de barras, velocidade. Então é isso que eu quero saber, ó. Esse camarada vai subir aqui, vai voltar, vai descer e vai voltar para o outro lado. Então esse ponto aqui, x1 e x3, eles são chamados pontos, ó, x1 e x5, perdão. Esse ponto x1 e x5 aqui, eles são chamados de ponto de retorno. Por que ponto de retorno? Porque quando esse camarada sai desse ponto aqui, ele vai percorrer ali essa pista, ou ele vai poder se locomover aqui nessa curva de energia potencial, chega nesse ponto aqui ele retorna, mas o interessante é por que ele retorna. Porque note só o seguinte, energia cinética é energia mecânica menos potencial. Nesse ponto x1 e nesse ponto x5, quanto que vale a energia cinética? Se a energia mecânica é igual a potencial, a energia cinética vale zero. E se esse camarada subisse para cá, a energia cinética ia ser negativa. Só que a energia cinética negativa me dá uma velocidade imaginária. Eu não posso ter uma velocidade imaginária, tá certo? A energia cinética em si, ela é sempre positiva, porque é meio de mv2, meio é positivo. A massa é positiva, a velocidade quadrada é sempre positiva. Então, olha só, a energia cinética, para um certo ponto, ela tem que ser positiva. A variação de energia cinética pode ser negativa, mas a energia cinética para um ponto ela tem que ser positiva. Então, olha só, esse ponto x1 e esse ponto x5, o objeto, na hora que ele chega nesse ponto aqui x5, ele tem que retornar no x1 e no x5 também. Se o objeto chega aqui no ponto x1, ele tem que retornar. Por quê? Porque se ele passasse para cá, a energia potencial ia ser maior que a energia mecânica. Se a energia potencial é maior que a energia mecânica, a energia cinética é negativa. Isso não pode acontecer. Então, esse ponto x1 e esse ponto x5 são chamados aqui, ó, ponto de retorno. E aí vocês lembram lá do cálculo 1, ou lá do primeiro vídeo, que se a gente tiver um gráfico assim, se eu tiro a derivada desse gráfico vermelho aqui, a derivada ela é justamente a inclinação da reta tangente em cada ponto. Olha só, nessa parte aqui, ó, nessa parte que está descendo aqui, onde a mãozinha está mostrando. Nessa parte aqui, a inclinação é claramente negativa. A inclinação está assim, certo? A inclinação é negativa. Se a inclinação é negativa, o que acontece com a força? Olha só, a força é menos a derivada do potencial com relação a x. Se a inclinação é negativa, a derivada é negativa. Então a força é positiva, a força vai estar apontando para o lado direito. Era o que a gente esperava. Por quê? Se a força está apontando para o lado direito, se um objeto está vindo para cá, ele vai sentir uma aceleração para o lado direito. Então ele vai frear para começar a voltar. A mesma coisa vale aqui para o x5. Entre o ponto aqui x4 e o x5,
a inclinação é claramente positiva. Aí tá para cá, né? Se a inclinação é claramente positiva, o que acontece? A inclinação tem a ver com essa derivada de U com relação a x. Então a força é negativa. Se a força é negativa, está apontando para a esquerda. Para a esquerda para vocês é para cá. Eu sempre troco. Se a inclinação é positiva, a força é negativa, então a força vai estar apontando para a esquerda. Se a força está apontando para a esquerda, o que acontece? Acontece que esse objeto que estaria vindo aqui da esquerda para a direita, ele vai sentir uma força para a esquerda que vai frear ele e eventualmente ele vai voltar. Então é bom vocês darem uma pensada nessa questão da força ser menos a derivada do potencial com relação a esses gráficos e esses pontos. E esses pontos aqui, x2, x3 e x4, para que eu marquei eles? Marquei eles porque é o seguinte, lá do cálculo 1 também, vocês lembram que existem alguns pontos de máximo e mínimo que a gente fica aprendendo a calcular lá no cálculo 1, né? Então, pontos de máximo e mínimo, aqui tem um ponto de máximo, que é o x, máximo local e mínimo local, né? Aqui tem um ponto de máximo local, que é o x3, e tem dois pontos de mínimo local, que é o x2 e o x4. Para esses pontos de máximo e mínimo local, o que a gente tem? Cálculo 1, responde agora. A gente tem uma coisa que é importante, que a derivada da curva, a derivada da função, ela é nula. Então, para esses pontos aqui, x2, x3 e x4, a derivada do potencial é nula. Se a derivada é nula, a força também é nula nesses pontos, certo? Se a força é nula nesses pontos aqui, a gente chama que esses caras são pontos de equilíbrio. São pontos de equilíbrio. Só que eu posso ter tanto equilíbrio estável, que é o caso do x2 e o x4, que são pontos de mínimo, e eu posso ter um ponto de equilíbrio instável, que é o ponto de x3. E aí, se vocês lembrarem aqui, quando eu fiz a brincadeira com esse camarada, se eu colocar esse camarada aqui no meio, para qualquer soprinho que der nele aqui, ele vai cair ou para um lado ou para o outro. Porém, se eu colocar esse camarada aqui, ó, qualquer soprinho que der aqui, ele vai ficar perto aqui. Então aqui a gente tem pontos de equilíbrio estável, que são esses dois aqui que eu estou mostrando com o mouse, e a gente tem aqui um ponto de equilíbrio instável, que seria esse ponto aqui de máximo local. Seria interessante vocês darem uma pensada nesses gráficos aí, certo? Então bacana. E aí eu estou pedindo aqui para vocês refletirem sobre a força nesse gráfico, para cada etapa desse gráfico. E aí agora já dá para vocês tentarem imaginar o porquê que é importante a gente estudar essas curvas de potencial, principalmente quando a gente está falando de coisas moleculares, atômicas. Se a gente estuda essa curva de potencial e estuda os estados possíveis para um certo comportamento eletrônico, por exemplo, dado uma molécula que tem esse potencial, a gente consegue saber informações dos estados possíveis eletrônicos para uma molécula que esteja nesse potencial aqui. Então é importante. Se vocês notarem essa última curva aqui, ó, ela é bem parecida com esse cara. Ele tem aqui um ponto aqui de mínimo local, tem um ponto de máximo local. Então a gente pode até intuir situações que têm equilíbrio estável e instável para um certo tipo de estrutura eletrônica, o que é muito importante para a gente até fabricar materiais novos ou ter coisas importantes com relação a alguma molécula, algum material novo, certo? A gente ter algum tipo de tentativa de experimento em cima de moléculas ou de materiais novos. Então é importante a gente trabalhar esse tipo de curva de energia potencial. Mas fica para vocês brincarem esse tipo de curva aqui. E aí tem alguns exercícios para vocês fazerem. O resumo desse vídeo é: se a gente tem uma curva de energia potencial, dada uma certa energia mecânica, a gente consegue inclusive saber coisas da energia cinética desse camarada. Isso é um negócio que eu esqueci de falar, mas note só o seguinte: a energia cinética é justamente energia mecânica menos potencial. Então, por exemplo, nesse ponto aqui perto do x2, se um objeto tem essa energia mecânica aqui, a velocidade dele é maior que nesse ponto aqui perto do x3, certo? Por quê? Porque a energia mecânica menos a potencial aqui é maior nessa parte do que nessa parte. Isso a gente pode até ver nesse camarada aqui andando. A velocidade dele aqui, ó, nesse ponto aqui, é menor do que a velocidade aqui embaixo, tá certo? Então vocês podem até pensar sobre isso. Então a gente conseguiu intuir, a gente conseguiu saber alguma relação entre curvas de energia potencial e força, e estudando essas curvas de energia potencial a gente consegue tirar informações sobre o meu sistema, que são os pontos de retorno, os pontos de equilíbrio estável e instável. Então fica aí para vocês darem uma refletida nessa questão das forças. É isso aí, espero que tenha dado para entender. Um grande abraço, falou, tchau!